Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é no interior do castelo de Colditz, onde fugas de prisioneiros aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Colditz tem muita história. O castelo de Colditz, no estado alemão da Saxônia, localizado perto de Leipzig e Dresden, foi construído na encosta de um penhasco rochoso acima do rio Mulde, no século XI. O local ganhou fama internacional como um campo de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente preparado para oficiais aliados considerados incorrigíveis, ou seja, que repetidamente escaparam de outros campos alemães. Ao passarem por esse portão, os prisioneiros que chegavam a Colditz estavam condenados a ficarem fechados aqui, pelo menos até a guerra acabar. Não é à toa que muitos tentaram fugir desta fortaleza, que era o castelo de Colditz. Impenetrável, localizado no coração da Alemanha, ou seja, distante de qualquer aliado, possível aliado que eles poderiam fugir até chegar à fronteira, e vigiado pelos guardas alemães. Colditz parecia a prova de fugas, mas não foi o que ocorreu aqui. Vamos entender essa história. Durante a guerra, o castelo abrigou cerca de 500 oficiais aliados, alguns famosos, como o lendário piloto da Batalha da Grã-Bretanha, Sir Douglas Bader, que, mesmo tendo as pernas amputadas em 1931, lutou a Batalha da Inglaterra, se tornando as, e foi capturado após um pouso forçado em território francês ocupado pelos alemães. Além de Bader, outros prisioneiros também se tornariam não menos conhecidos, pois o castelo de Colditz era considerado impossível de escapar. Mas estes oficiais fizeram uma série de tentativas ousadas e o local no final da guerra ostentava um dos maiores índices de fugas bem-sucedidas. As pessoas da vila prestavam serviço aqui. Então tinha gente que ia vir fazer comida da cidade, que trabalhava dentro do campo de tinha gente que dava manutenção. Então só esse pessoal podia estar aqui. No alemão, você sabe que eles são muito firmes no controle. Depois que passar o segundo controle, a gente tem o primeiro passo. Para sair do castelo, existiam 3 portões com segurança reforçada. Os muros eram altos e espessos. Na área externa, cercas protegiam o pátio, além de patrulhas constantes, pontos com metralhadoras, holofotes, refletores para vigilância noturna. O castelo era construído sobre uma montanha rochosa,
portanto era impossível a escavação de túneis no solo. Além disso, a pequena cidade de Colditz, onde está o castelo, fica a 600 quilômetros da Suíça, o país neutro mais próximo. Portanto, o desafio não era apenas escapar do castelo, mas também percorrer 600 quilômetros em território inimigo. O castelo recebeu prisioneiros britânicos, canadenses, franceses, poloneses, holandeses, belgas e até americanos, mas ao final da guerra. Estes prisioneiros inventaram vários métodos para escapar. Duplicaram chaves de portas, copiaram mapas, falsificaram documentos alemães e fabricaram também suas próprias ferramentas. E criaram até um mercado negro em que os prisioneiros usavam itens de seus pacotes da Cruz Vermelha para comprar informações e ferramentas de alguns guardas que topavam cooperar, ou moradores da cidade anexa ao castelo. Essa era uma das muitas saídas das paredes de Colditz. Uma prisão única, peculiar no coração da Alemanha e que abrigou os indivíduos oficiais mais perigosos do exército aliado. As histórias de Colditz são até hoje lidas e admiradas pela ousadia, pela inventividade, pela inteligência e pela coragem. Colditz tem muita história. Mas mesmo conseguindo escapar do cativeiro no castelo, os prisioneiros ainda enfrentavam o desafio de seguir o seu caminho em um território inimigo. Um dos prisioneiros que conseguiram escapar, mais tarde escreveu um livro sobre suas experiências em Colditz. Trata-se de Pat Reid, um dos poucos que escaparam e chegaram à Suíça neutra no final de 1942. Após a guerra, Reid foi diplomata e administrador e, por fim, voltou à sua formação anterior à guerra de engenheiro civil. Ele também escreveu sobre suas experiências em 2 livros best-sellers que se tornaram base de um filme, de uma série de TV e de um jogo de tabuleiro. Reid diz que cada oficial que conseguiu escapar era comemorado como um home run, e ele ajudou a aumentar a lenda em torno de Colditz. Mas vamos então às fugas ou tentativas mais famosas. Dentro das paredes do castelo de Colditz, os prisioneiros tramavam fugas mirabolantes, pois também era a única forma de fugirem daqui, com uma fuga mirabolante, porque do jeito normal não iria dar certo. A estrutura do castelo exigia planos audaciosos, e eles foram feitos e executados. No final de 1940, o oficial britânico Peter Allen, ou Anthony Murray Allen, descobriu que os alemães estavam mudando vários colchões do castelo para outro acampamento e decidiu que esta seria a sua porta de saída. Ele avisou aos oficiais franceses que carregavam os colchões que um deles seria um pouco mais pesado. Allen era fluente em alemão, pois havia estudado no país antes da guerra. Vestiu-se então com o uniforme da juventude hitlerista e foi costurado em um dos colchões. Ele conseguiu ser carregado no caminhão e descarregado em uma casa vazia dentro da cidade. Várias horas depois, saiu e pegou a estrada ao longo da rota de 160 km para Viena, via Stuttgart, chegando até a pegar uma carona com um oficial da SS. Allen pretendia chegar à Polônia, mas quando chegou a Viena, não tinha dinheiro alemão e não conseguiu ajuda no consulado americano, pois os Yankees ainda não haviam entrado na guerra. Acabou adormecendo em um parque e capturado novamente, voltando para Colditz, onde passou 3 meses na solitária. Todos os dias naquele pátio fazia a contagem, Então teve uma fuga, a primeira que deu muito certo, que 3 caras muito espertos. Aqui
na frente tinha um descampado onde eles praticavam atividades físicas, exercícios, e jogavam futebol. Eles gostavam de jogar rugby. E no rugby tem uma jogada que chama scramble, que eles embolam, assim, os dois times embolam, a bola fica aqui, eles ficam empurrando um ao outro, tá? Eles fizeram um scramble em cima de um alçapão de serviço que tinha lá. E enquanto estava embolado, abriram o alçapão e entraram 3 lá dentro. E puseram a tranca, óbvio, que o alemão vai certificar que a tranca está lá ou não. Só que eles tinham tirado a tranca de metal e fizeram uma de vidro, pintada como se fosse metal. E ficaram quietos lá. À noite, pá, quebraram o negócio e vazaram. Conseguiram fugir, foi a primeira fuga. Só por que fugiram? Porque só 2 dias depois que os alemães detectaram. Como que eles passaram na contagem? Eles levavam um amigo aqui, no bolo lá, todo mundo formado. O que os alemães contavam? 1, 2, pela cabeça. Em 12 de abril de 1941, aconteceria a primeira fuga bem-sucedida, ou seja, um home run, pois os prisioneiros conseguiram chegar à Suíça. O plano foi executado durante a caminhada diária que os prisioneiros faziam até o parque frente ao castelo, mas guardado por cercas e soldados alemães. Foi aí que um tenente francês chamado Alain Leray se tornou o primeiro a se livrar de Colditz, se escondendo no porão de uma casa que ficava ao longo do caminho do parque, e depois escalando a cerca e desaparecendo, chegando à Suíça. Logo após essa fuga do francês, foi a vez de 2 oficiais holandeses, utilizando o espaço do parque também para se esconder. Só que dessa vez, na tampa de um bueiro que havia no meio do pátio. Os holandeses fizeram então um jogo de rugby simulado, usando uma das opções táticas do jogo, chamado Scramble, que é quando os 2 times se envolvem num abraço gigantesco, tentando empurrar um ou outro grupo e formando um bolo de pessoas. E foi justamente no meio deste bolo que 2 holandeses abriram o alçapão fora da visão dos guardas, se esconderam lá dentro e seus companheiros tiveram cuidado de fechar novamente o alçapão com um ferrolho de vidro. E após os holandeses voltarem para o castelo, quando a noite caiu, foi fácil para eles saírem do bueiro, abrindo o alçapão, tendo cuidado de fecharem novamente com o ferrolho original para que esse plano pudesse ser usado novamente. Mas havia a contagem e, para iludir os alemães, os holandeses construíram manequins vestidos como eles, que ficavam misturados aos outros soldados durante a contagem, e os alemães levaram dias para perceberem a fuga. 4 outros holandeses, usando o mesmo estratagema, também conseguiram escapar do castelo, chegando até a Suíça. As ideias não se sabe de onde que vinham, mas como a história dos 2 eletricistas, eram ideias que chegavam a ser engraçadas do tanto que eram ousadas. Na noite de 28 de dezembro de 1942, um dos oficiais franceses deliberadamente queimou o fusível das luzes do pátio. Como eles previram, o eletricista de plantão na cidade, chamado Ponhert, foi convocado, e enquanto ele consertava as luzes, o tenente francês chamado Perraudot, vestido quase de forma idêntica a Ponhert e carregando uma caixa de ferramentas, saiu tranquilamente pelo portão do pátio do castelo de Colditz, passando sem problemas pela primeira linha de guardas. Mas o guarda no portão principal pediu o seu token, ou seja, a passagem livre, que haviam sido emitidas para cada guarda e cada membro da equipe de manutenção do campo, especificamente para evitar esse tipo de fuga. Sem esperança de escapar, Perraudot se rendeu. Essa aqui, é a Frau. A Frau foi a mesma coisa. Eles estavam lá fora porque os prisioneiros saíam para praticar algum trabalho, fazer atividade física, eles estavam lá fora arrumando uma calçada. E um dos que foram para trabalhar, ele entrou num cantinho escuro e já vestiu a roupa, ele levou com ele. E foi saindo com a pastinha, passou pelos guardas alemães, passou pelos outros prisioneiros que estavam trabalhando, só que eles não sabiam, porque havia muita disputa interna e um não comunicava para os outros que estavam fazendo a fuga. O relógio, estava com um relógio de pulso, caiu no chão. Um dos prisioneiros pegou, Frau,
o relógio para devolver. O guarda atento viu e parou ela e acabou o plano. Numa manhã de junho de 1941, os prisioneiros voltavam de sua caminhada diária supervisionada do parque para o castelo e pararam próximo a um portão para deixar uma elegante senhora alemã passar. Os guardas alemães não disseram nada, mas quando a mulher se afastou do castelo, um dos prisioneiros notou que ela havia deixado cair o relógio e disse: "Ei, Fräulein, seu relógio." Mas a mulher o ignorou e continuou a caminhar apressada. Então um guarda alemão foi atrás dela e descobriu que ela era, na realidade, o tenente francês Alpin Boulet, cujo fracasso em sua quase fuga foi por conta do cavalheirismo britânico. Na noite de 31 de julho de 1941, um guarda alemão foi ao banheiro, na ala nordeste do Kommandantur, ou seja, o prédio do quartel-general alemão dentro do castelo. Enquanto ele estava no vaso sanitário, cuja parede era anexa a um dos quartos dos prisioneiros britânicos, o guarda ouviu um barulho da parede sendo raspada. Daí informou a segurança do castelo. E mais à noite, 2 oficiais britânicos, vestidos como civis, de repente quebraram a parede logo atrás do vaso sanitário e saíram por ali. Os alemães, que formavam um comitê de boas-vindas, disseram: "Por aqui, por favor, senhores." E ao todo, 10 prisioneiros passaram pelo buraco antes que os alemães acabassem com a farra. Esse roubou uma farda. Não roubou. Esse que é interessante. Não parece um... Ele fez. Vocês vão ler lá no museuzinho. Ele fez a farda. E ele fez a farda e saiu pela porta da frente. Isso já aconteceu 2 vezes. Os caras saíram fardados. E teve um que saiu em 4, marchando. O tenente e os 3 soldados marchando. 6 de janeiro de 1942. Nesta noite, 4 oficiais prisioneiros em Colditz deslizaram por um buraco aberto no chão do teatro onde os prisioneiros executavam um concerto, descendo por uma sala desocupada, ganhando o corredor que levava ao portão principal do pátio, saindo sobre a sala da guarda alemã. Vestidos então como oficiais alemães, desceram por ali, passando pela guarita, atravessando o pátio alemão e saíram tranquilamente pelo portão principal. Daí, sob o manto da escuridão, escalaram um muro desprotegido ao longo do pátio. Tratava-se do tenente britânico Eire Nive e o tenente holandês Tony Lutjen, que era fluente em alemão, o que foi fundamental para o sucesso da fuga dos dois. Depois de passarem o muro do pátio, enterraram-se os uniformes alemães e pegaram o trem matinal para Leipzig, chegando até Ulm. Mas em Augsburg, a senhora que vendia passagens de trem ficou desconfiada e avisou a polícia local. Os 2 foram capturados e interrogados, contando que eram holandeses trabalhando na Alemanha. Ao serem enviados para um outro local para uma checagem, eles conseguiram escapar novamente, caminhando por 3 dias, sendo descobertos novamente por trabalhadores. Novamente em risco, na noite do 4º dia, conseguiram chegar à fronteira suíça, buscando abrigo no vilarejo de Ramsen, já em território suíço. Por sua fuga bem-sucedida, ambos foram condecorados em seus respectivos países, e Eire Nive ingressou no parlamento após a guerra. Uma outra fuga que deu certo foi a com os pacotes da Cruz Vermelha. Dominic Bruce foi descrito como o mais engenhoso fugitivo da Segunda Guerra Mundial. Ele fez 17 tentativas para escapar de campos de prisioneiros de guerra, incluindo várias tentativas em Colditz. Por causa de sua estatura muito pequena, o tenente Dominic Bruce era conhecido também como o Nanico. Ele chegou a Colditz em 1942, após uma fuga do castelo de Spangenberg, disfarçado de médico da Cruz Vermelha. Ao chegar na famosa prisão, imediatamente começou a avaliar as possibilidades de fuga, que veio quando o novo comandante do local instruiu os prisioneiros a empacotarem os pertences em excesso, e uma variedade de caixas foi entregue para carregá-los no armazenamento. Bruce viu ali a sua chance e foi colocado dentro de uma caixa da Cruz Vermelha de 1 metro quadrado.
com apenas uma lima e uma corda de 12 metros, feita de lençóis. As caixas foram levadas para um depósito no terceiro andar do castelo e Bruce, naquela noite, escapou. Quando os guardas alemães descobriram a corda feita de lençóis pendurada na janela, na manhã seguinte, encontraram também a caixa vazia, na qual Bruce havia inscrito em alemão: "O ar de Colditz já não me agrada. Até logo." Só que Bruce foi recapturado uma semana depois, tentando embarcar em um navio sueco em Danzig, e foi levado novamente para Colditz. Bruce, antes de ser preso, serviu num avião da Força Aérea Britânica em missões de bombardeio contra a Alemanha. E por suas façanhas, ele foi condecorado com a Cruz Militar, e é a única pessoa conhecida a ter recebido tanto a Cruz Militar Britânica quanto a Medalha da Força Aérea. Bruce também apareceu com destaque em livros, filmes e programas de TV, sendo também nomeado pela rainha como oficial da Ordem do Império Britânico. Aqui era um dormitório dos oficiais belgas, ok? O que está ali atrás naquele display é só um pedaço de compensado. Aí você fala, mas que tem um pedaço de compensado aqui? Uma das fugas envolvia o teatro. Para eles era permitido ter um teatro. Eles faziam musicais para os próprios prisioneiros. Aí eles criaram um painel para poder, atrás do painel, trabalhar a escavação do túnel. Um túnel pelas paredes. 9 oficiais franceses organizaram um projeto de escavação de túneis de longo prazo no castelo de Colditz. O túnel começava na torre do relógio da capela e se estendia até a área exterior do castelo, por mais de 40 metros. A entrada do túnel era na adega e a partir dali a escavação seguia pelos muros e paredes do castelo. Os alemães já suspeitavam que os franceses estavam cavando em algum lugar, com base no barulho que reverberava pelo castelo à noite. No dia 15 de janeiro de 43, os alemães finalmente revistaram a torre do relógio fechada. Ruídos foram ouvidos abaixo e após baixar um menino pelo poço, 3 oficiais franceses foram encontrados. Depois de pesquisar o porão, a entrada do túnel foi descoberta a apenas 2 metros do limite da conclusão. Observando uma reconstituição feita no início dos anos 2000 no castelo de Colditz, é possível ver a dificuldade de escavar através dessas paredes e como o espaço era extremamente apertado. Nesse local aqui, ó, é aquela simulação que está ali. Os franceses tentaram escapar, escavando essas paredes grossas. Nesse local, exatamente nesse ponto, eles, aproveitando aquela vão, eles começaram a escavar dentro da parede do castelo, até sair lá embaixo. Por dentro da parede. Por dentro da parede. Olha a grossura da parede. No caminho desse longo túnel pelas entranhas do castelo, ainda tinha um outro obstáculo: grossas vigas de carvalho que davam sustentação à estrutura. E os prisioneiros tiveram que serrar as vigas no meio da escavação com facas de cortar pão. Imagine. Muito interessante esse mapa porque ele tem todos os campos de concentração alemães na Alemanha, para prisioneiros de guerra, não para
judeus ou prisioneiros que vinham da Rússia, que eles consideravam um outro nível de campo de prisioneiros. Esse daqui são os Oflag. Os Oflag eram então esses campos de prisioneiros para oficiais e também para soldados comuns, tá? O Colditz está no coração da Alemanha. Então era o lugar mais difícil, mais vigiado e também mais difícil de você conseguisse escapar do campo, chegar às fronteiras do Reich. E a única fronteira aqui que seria amiga seria a da Suíça, que era neutra. Então quem fugia de Colditz tinha que ir em direção à Suíça, certo? Então esse mapa é bem interessante porque ele mostra exatamente isso. O que quer dizer Oflag? Campos para oficiais. E os Stalags. Você já viram aquele filme Stalag 17? O Stalag 17, Stalag é um campo de prisioneiros, soldados comuns. Oflags, oficiais, tá? Diferente dos campos de concentração, que aí é o que a gente vê no extermínio dos judeus e dos prisioneiros soviéticos, por exemplo. Agora aqui nós vamos ver os objetos que eles fabricavam para fazerem a fuga. Olhem bem. Olhem bem, esse é um uniforme. Esse é um uniforme feito aqui, com lençóis. Essas ferramentas que eles utilizavam. Olha, por que eles fizeram uma arma rudimental assim? Porque eles usavam o uniforme e o soldado tem que estar armado. E à noite, porque eles fugiam à noite. Então na escuridão você não conseguia ver exatamente. Olha o cap. O cap alemão. O coldre. Pensava em todos os detalhes. Ó. O cap, o coldre, as insígnias, tá? Ali até o passaporte, ó, o documento. Olha aqui, isso é o que a gente chama de tereza, né? Que são as cordas feitas com tecidos, lençóis, trançados, e eles jogavam pela janela após serrarem a grade, porque hoje não tem mais grade aqui, é tudo vidro, mas na época tinha tudo com grade. Então eles tentavam descer as paredes do castelo usando terezas. Esses instrumentos eles usavam para abrir as portas com chaves falsas. Aqui está o Lorde das Fechaduras. Era um holandês chamado Damian van Doornik. Ele era especialista em abrir portas. Como é que chama mesmo? Gazuas. Ele era o especialista. Ele fez várias para abrir várias portas. Não tinha porta do castelo que o Lorde das Fechaduras não abrisse. O glider de Colditz, o planador de Colditz. Eles desenvolveram o plano, então, de fazer uma fuga pelos céus. E a ideia mais maluca, construir um planador. De quê? Lençol e papelão. A mais ambiciosa tentativa de fuga de Colditz foi idealizada por dois pilotos britânicos, Jack Best e Bill Goldfinch,
que haviam sido capturados após tentar escapar de outro campo de prisioneiros. O planador para 2 homens seria montado por Bill e Jack no sótão inferior acima da capela e deveria ser lançado para voar através do rio Mud, que estava 60 metros abaixo. Pessoal, essa aqui é uma réplica. Seguiram o mesmo projeto, usando o mesmo material, bambu compensado e lençol. Construíram no mesmo tamanho. E como que eles mantinham aqui escondido dos alemães? Porque os alemães vinham aqui. Só que não era iluminado, eles fizeram uma parede falsa, então quando o alemão chegava ali, ele olhava, estava uma parede falsa e tudo vazio. Entenderam? Lógico que não ocupava isso tudo, porque eles montavam em seções, então ficava mais no fundo ali a parede, do último gomo para lá. E depois eles montaram, no dia do lançamento, eles iriam montar tudo. Chegaram a montar tudo para fazer o lançamento. Aí você fala, e de onde que eles iam lançar? Eu não sei se saindo naquela porta ou aqui, tem aquilo que vocês viram, o topo da capela, tá? Aí eles iam instalar os trilhos em cima do telhado, amarrar a banheira cheia de concreto, lançar e aí catapultava. É uma grande engenhosidade deles e muita ousadia. Mas se você analisar as outras fugas que aconteceram aqui, tão ousadas quanto, não duvidem nada que isso seria possível, porque voar já foi, vocês viram no vídeo, na reconstituição, que era possível. O problema era instalar ele no topo da capela e lançar, era o maior desafio. Imagina você construir isso num campo numa prisão super vigiada como aqui, você construir essa aeronave. A pista para decolagem seria construída a partir de mesas colocadas no telhado e o planador seria lançado por meio de um sistema de roldanas ancorados em uma banheira de metal em queda cheia de concreto que iria acelerar o planador a uma velocidade superior a 50 km por hora, no curto espaço de 20 metros. Os prisioneiros construíram uma parede falsa para esconder o espaço no sótão, aonde trabalharam lentamente no planador, construindo-o com pedaços de madeiras roubados, tecido de lençóis, colando tudo com mingau. Porém, a guerra terminou antes que o planador levantasse voo. E embora o planador de Colditz nunca tenha voado, o conceito era tão forte que um filme em 1971, A Fuga dos Homens-Pássaros, estrelado por Doug McClure e Richard Basehart, foi feito dando desfecho à história. Além disso, vários livros, documentários e uma série de TV chamada Colditz foram produzidos e lançados baseados em tudo que aconteceu no famoso castelo. No entanto, a maior fuga só veio a ocorrer mais de 50 anos depois. Em meados dos anos 1990, a TV britânica fez uma reconstituição e investiu pesado, recriando o planador e seguindo o passo a passo de toda a construção e preparação, que à época da guerra não ocorreu, pois a guerra acabou. Os aliados chegaram e libertaram a cidade. Mas no documentário da TV britânica, o plano foi finalmente executado na íntegra e o planador ganhou os céus da pequena cidade alemã, provando que o plano era viável e poderia ter sido implementado em sua plenitude.
Pesquisando, eu descobri algumas imagens fantásticas, como, por exemplo, os primeiros europeus que foram a Colditz depois que o Muro de Berlim caiu e a Alemanha se reunificou. Lembrem-se, Colditz ficou na parte leste, na parte oriental, comunista, durante o período da Guerra Fria, na Alemanha Oriental. E quando as Alemanhas se unificaram, os antigos prisioneiros do castelo voltaram ao local pela primeira vez. E as imagens do decadente castelo e da decadente cidadezinha destoam um pouco do que hoje é o castelo de Colditz. Então, quando você compara as imagens do início dos anos 90 e de uma visita recente a Colditz, você vê que o castelo hoje está melhor preparado do que estava há 30 anos atrás para receber o turista. Espero que você tenha gostado da visita a Colditz, como os nossos convidados gostaram. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário nesse vídeo e também se inscrever no canal. Aproveite e venha visitar Colditz conosco em 2025. Garanta já o seu lugar, entre em contato pelo nosso WhatsApp e venha conhecer a Alemanha, rodar aí 3.000 quilômetros pela Alemanha com muita história, como a de Colditz. Espero que tenha gostado e eu volto logo com mais histórias. Até mais!